Fala, Vaso, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu estou no meu novo estúdio, eu estou arrumando aqui na sala de casa, nós estamos começando a fazer uma reforma aqui na casa inteira, e também nós vamos aprontar um estúdio aqui. E aí, a pedido de vários inscritos, inclusive um deles foi o Thiago, que me mandou mensagem no Instagram, pedindo algumas indicações de livros, e perguntou também por que eu marco os meus livros, né? E aí eu decidi fazer justamente esse vídeo aqui para poder mostrar para vocês como que eu faço as minhas leituras. E eu trouxe aqui alguns livros esses que eu li, vários deles, e alguns que eu recebi forte indicação para poder ler. Então, entendendo a importância da leitura e como ela muda a nossa mentalidade, eu decidi trazer e fazer esse vídeo aqui, ok? Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, já se inscreva no canal, será um prazer, uma honra receber cada um dos senhores. E agora quero comentar com vocês acerca de como esses livros influenciou a minha mudança de mentalidade. Vocês podem ver que tem bastante livro aqui. Tem vários livros, desde economia, até mesmo livros que tratam acerca de assunto de teologia, tem filosofia, tem literatura, comportamento humano, tem vários livros. Então, vamos para a nossa conversa. E como o nosso tema de hoje é falando acerca de indicação de leitura de bons livros, eu quero explicar para você a importância de ler bons livros. O que acontece? Há 4 anos e meio atrás, quando eu identifiquei a necessidade de me tornar uma pessoa melhor, eu não fazia ideia até onde eu podia chegar. Para você ter ideia, eu não tinha perspectiva de fazer faculdade, e eu já contei isso aqui no canal. Eu não tinha perspectiva de fazer um curso, não tinha perspectiva de ganhar um salário mais alto, eu não tinha perspectiva de ter família, eu não tinha perspectiva nem de abrir minha boca para poder fazer acerca de uma reflexão. Que tantas pessoas vêm aqui falando no canal que de alguma forma a reflexão que eu trago em algum vídeo impacta a vida dela de maneira positiva. Eu não tinha essa perspectiva. Eu era um jovem que eu trabalhava 12 horas por dia em um chaveiro, eu ganhava minha comissão, ganhava bem, porém, eu estava tendo espécie de um colapso mental porque eu só sabia trabalhar, mas não sabia até onde eu podia chegar. Ok? Então a minha vida, de fato, era trabalhar 12 horas, mais de 12 horas por dia, e aí eu não fazia mais nada além disso. E eu via meus irmãos tirando carteira, via irmãos meus fazendo faculdade, via amigos meus postando foto de que estavam fazendo curso, estudando, tendo perspectiva de futuro, entrando em relacionamento. E aí eu parei e pensei comigo mesmo, eu estou atrasado com relação aos meus amigos. Eu estou atrasado com relação às outras pessoas que estão ao meu redor. Nisso começou a bater uma preocupação e foi aí que eu comecei a ler. O primeiro livro que eu li, como a maioria de vocês já sabem, foi a Bíblia Sagrada. E aí foi a minha primeira Bíblia que eu li. Quando eu terminei de ler a Bíblia, e durou aproximadamente 1 ano e 3 meses, girou uma chave na minha mente de que, Micael, você tem a capacidade de aprender praticamente qualquer coisa que você tiver disposição em querer aprender. E por que isso aconteceu? Porque quando você pega um livro dessa espessura, a King James ainda é mais larga, e você consegue ler até o final, todos os dias, motivado, às vezes não querendo ler, mas você consegue, a tua mente ela já destrava, já desbloqueia e você ganha uma nova skills. Ou seja, a partir de agora você desenvolveu na sua vida a constância, você trabalhou as tuas vontades, você trabalhou a tua motivação e agora você consegue concluir, ou você concluiu pelo menos uma tarefa que parecia impossível na sua vida. Então a tua realidade ela já passa a ser transformada. E a partir disso, eu não parei mais. Então, no primeiro ano foi aproximadamente 12 livros, no segundo ano eu li 21 livros, no terceiro ano eu baixei para 18 livros e no ano passado eu li 12 livros. Esse ano, a minha pretensão é ler também 12 livros e eu já estou no 6º livro. E é justamente isso que eu quero abordar aqui para vocês. E você pode estar me perguntando, tá, Micael, qual foi o livro além da Bíblia que você leu e que fez você ganhar uma nova perspectiva de futuro e a partir disso você começou a metodologizar a tua leitura? Como assim? Você criou um método para que você pudesse crescer e evoluir pouco a pouco e ter os resultados que você está começando a ter. O primeiro livro de todos que eu comecei a ler surgiu devido a uma necessidade que eu tive de trabalhar o meu pilar espiritual, que foi a questão da oração, ok? Uma vez que você começa a ler a Bíblia, você entende que é de extrema importância você trabalhar o seu pilar espiritual e, principalmente, esse aqui é um conselho que eu recebi, inclusive, de um dos meus professores, Renato Pamoedo. Ele fala, assim que acordar, joelho no chão, muda muita coisa na sua vida. Certa vez eu estava lendo um livro e esse livro falava que a tua oração
ela molda o teu dia e molda o teu amanhã. Aliás, foi C.S. Lewis que falou no seu livro Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele fala justamente isso. Ele fala que a sua oração de hoje, ela muda o teu amanhã. Ou seja, todas as vezes que você acordar, você, pum, joelho no chão. Quando você faz isso, você reconhece a tua dependência. Só que eu ouvia muitas pessoas ao meu redor falar acerca de oração, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que jejuar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que eu não fazia ideia de como fazer. E aí entra o primeiro livro. O primeiro livro que eu li, que trata acerca desse tema e que te motiva. E quando você acorda pela manhã e pega esse livro para ler, é como se tivesse um boxeador sem luva, um boxeador profissional, sem luva, que ele já está pronto para começar a dar um monte de jab na sua cara. Porque é um soco atrás do outro, um soco mais forte que o outro, meu irmão. É só pancadaria. Então, esse livro, ele começa a te estimular a você ter uma vida de oração. Ou seja, você não precisa estar com vontade para poder orar. Você levantou logo cedo, pum, joelho no chão. Meu Pai, meu Deus, agradeço por esse dia, guarda meus caminhos, coloca pessoas boas na minha vida, me ajude a tomar as decisões corretas, me ajude a errar o menos possível, entende? Você ser sincero, no dia de ontem eu defraudei alguém, eu fiz isso, eu me irritei, fiz aquilo, você vai confessando. Automaticamente esse também é um processo terapêutico. E ao mesmo tempo que é um processo terapêutico, é um processo também que ajuda a tua mente ela entrar em uma certa frequência para se tornar apta para o aprendizado. Eu fiz muito teste disso. Depois que você aprende a orar, você começa a entender melhor os assuntos que você está lendo, começa a compreender melhor aquilo que você está estudando. E aí fica muito mais fácil de você internalizar tudo aquilo que você está lendo, principalmente a palavra. É por isso que existe uma recomendação de que toda vez que você vai ler Bíblia, a primeira coisa, joelho no chão. Ok? Joelho no chão, terminou a oração, vai ler. Primeiro livro, Poder pela Oração. É um livro que transformou a minha perspectiva e me deu a importância de você começar a orar. Tá passando por situações difíceis? Mano, vai orar. E aqui não é simplesmente um papo religioso. Existem vários estudos que mostram que a oração e a meditação, ela transforma o nosso corpo por completo. Literalmente. É por isso que a maioria das pessoas que são ricas, milionárias, multimilionárias, elas têm essa rotina de oração, de meditação, de ficar refletindo sobre aquilo que elas leram, os acontecidos, internalizar um período de silêncio. Por quê? Quando nós começamos a entender que a prosperidade ela não gosta de barulho, ela gosta de quê? Silêncio, de tranquilidade, de paz, a gente vê que esse é um processo necessário para que a nossa mente se reorganize no meio de todo esse caos. E você pode estar me perguntando, tá, Miquel, mas por que você marca os livros que você lê? Por exemplo, todos os livros, esse foi um hábito que eu adquiri desde o início, de começar a rabiscar. Por quê? Eu aprendi esses dias, inclusive em um podcast que eu vou soltar aqui no canal, com meu amigo Josué, ele falou o seguinte, ele tem uma certa expertise na área de leitura, e ele é terapeuta e advogado também, ele falou para mim que existem vários estudos que ele estava se debruçando para poder pesquisar cada vez mais, e que comprovam que a verdadeira leitura é quando você faz a releitura do livro que você acabou de ler. Ou seja, quando a gente pega um livro desse aqui e a gente lê ele da página 1 até a última página, nós estamos fazendo uma leitura rápida para saber o que tem e o que não tem nesse livro. Só que uma vez em que a gente leu esse livro aqui, é de extrema importância a gente já deixar ele, e aí é o meu método que eu utilizo, eu já tento pegar o máximo possível de informação que eu conseguir, pintando, rabiscando, colocando post-it, para que quando eu for fazer uma releitura, que no caso é a leitura real, é a leitura de verdade, eu consiga obter os melhores resultados e os melhores insights, porque é impossível você pegar 100% do conteúdo de um livro em uma primeira leitura. Então, eu sempre parto da seguinte visão. O livro que eu tenho na minha mão é um mapa. Eu preciso mapear esse livro inteiro para poder descobrir quais são as melhores rotas para obter aquilo que eu quero desse livro. A partir desse exato momento em que eu mapeei todo esse livro, ou seja, comecei no início e terminei ele, até a última página, contra, capa, verso, tudo, eu li tudo. Agora eu estou pronto para começar a explorar de maneira segura, identificando aonde estão as placas, aonde estão as sinalizações, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, o que eu concordo, o que eu discordo. E aí o que acontece? Quando eu estou lendo um livro e eu vejo uma informação que saltam aos meus olhos, eu pego uma caneta. Geralmente caneta colorida. E as pessoas me perguntaram, por que você utiliza canetas de várias cores? Porque na minha mente funciona assim, para cada assunto,
para cada esclarecimento, e dependendo do nível desse esclarecimento, e se for um assunto que chame muito a minha atenção, eu vou marcar com uma caneta específica. Por exemplo, laranja. Quando é um assunto que eu quero fazer um vídeo, que eu quero refletir, ou que eu quero guardar essa informação para transmitir depois, eu marco com laranja e escrevo com caneta preta do lado o código, fazer vídeo, e aí eu coloco reflexão acerca disso e disso e disso. Aí eu vou e marco. Entendeu? E aí, fica desse jeito aqui, ó, por exemplo. Aqui tá com verde, mas tem livro que tá com laranja. E cada ano eu vou mudando uma cor, porque daí às vezes acaba a minha caneta, às vezes não tenho como comprar, às vezes acontece algum imprevisto, então eu vou pegando cores e vou marcando ali. Mas eu sei que quando eu abrir esse livro aqui, pelo que eu escrevi do lado dele, aquela informação ela é útil e vai me servir de alguma coisa. Rapidamente, quando eu marco essa informação aqui, que ela salta aos meus olhos, ou eu venho, gravo um vídeo, ou eu mando um áudio para alguém, ou eu fico, na maioria das vezes, remoendo essa informação na minha mente o meu trabalho inteiro. Ou seja, a minha noite de trabalho inteira. Eu fico pensando naquilo. Eu fico tentando buscar raciocínio lógico. Às vezes, por exemplo, quando eu leio uma passagem das Sagradas Escrituras, eu acabo de ler ela, eu fico pensando acerca daquela passagem. E de repente, quando eu começo a pensar acerca daquela passagem, mano, é batata. Todo pregador vai se identificar aqui. Levanta a minha cadeira aqui da cozinha que eu tô comendo, dou 3 pulos e começo a imaginar aquela passagem e começa a vir, ou seja, inspiração de assuntos para poder falar acerca daquela passagem. Geralmente, ministração. Entende? Então, isso ajuda a internalizar. Post-it. Por que o post-it? Entra aqui o segundo livro. O segundo livro que mudou a minha perspectiva de futuro foi esse aqui, ó, o Sem Limites. Eu já falei dele diversas vezes aqui no canal. É um livro que ele tem uma frase que me chamou a atenção e que a partir dessa frase eu consegui entender que eu posso aprender qualquer coisa que as minhas condições permitirem. Ou seja, que a minha cognição esteja aberta a aprender, dentro das minhas capacidades. Esse livro ele fala que todos nós temos um superpoder. E o nosso superpoder é aprender qualquer coisa que as nossas capacidades ou que a nossa vontade queira aprender dentro da nossa realidade ou das nossas limitações. Ou melhor, dentro das nossas capacidades. Por exemplo, tem coisa que eu não posso mais fazer. Ser jogador de futebol. Não tem como. Primeiro que a minha idade já passou. Segundo que eu não tenho o talento necessário. Não tenho patrocinador, então exige uma série de coisas. Ah, eu queria ser astronauta. Praticamente impossível. Ok? Tem que ter uma jornada desde cedo. Então, se você tem um desejo e esse desejo está dentro da tua realidade, é possível de realizá-lo dentro da tua perspectiva, dentro das tuas capacidades, você vai conseguir realizar se você colocar a energia necessária. Por exemplo, eu não manjo de matemática, mas eu sei que eu tenho a capacidade de aprender de matemática, porque é um conhecimento que independe da sua idade. Dependendo da sua idade, você vai aprender com mais facilidade ou com mais dificuldade. Só que é um conhecimento que está disponível. E aí eu posso pegar, contratar um professor ou até mesmo na internet, começar a assistir vídeos e aprender a fazer cálculos e aprender, então, famigerada matemática. Física é a mesma coisa, química é a mesma coisa. Agora tem outras coisas que eu não consigo aprender, ok? Que daí já foge do meu escopo e também tem algumas coisas que estão para além do meu nível de QI. Por exemplo, tem pessoas que conseguem ter um raciocínio lógico de uma maneira absurda. Tem pessoas que conseguem fazer cálculos complexos sem precisar de uma calculadora. Então isso está para além das minhas capacidades, porque o meu nível de QI, o meu nível de intelecto não está no mesmo nível de intelecto que essas pessoas. Por mais que eu queira estudar, mas eu não vou ter a mesma capacidade que essa pessoa tem de ter uma familiaridade com os números. Então esse livro, Sem Limites, ele trata disso. E ele traz esse conceito importante de você, por exemplo, pegar um caderno, geralmente eu tenho aqui espécie de uma agenda, eu tenho várias agendas, essa aqui é uma delas, e aí eu coloco do lado, na minha leitura, eu pego uma caneta e os assuntos que eu acho importante eu vou e marco. Pode servir como tema de um vídeo, pode me ajudar a internalizar essa informação e geralmente quando a gente escreve esse livro ele traz vários estudos científicos que comprovam que todas as vezes que nós pegamos e lemos um livro, nós grifamos, o nosso cérebro já entende que aquilo é importante, então ele já grava aquela informação de uma espécie de um arquivo. E esse arquivo é um arquivo temporário. À medida com que eu escrevo, ele já vai para outra pasta que já tem um nível de importância um pouco maior. Quando eu começo a falar e ensinar para alguém, ou seja, eu gravo um vídeo, eu estou numa roda de conversa e eu solto o assunto que eu li nesse livro, esse assunto que eu abordei, esse assunto que eu aprendi através de outra pessoa contido nesse pergaminho, nesse livro, ele vai para uma pasta permanente dentro do meu cérebro. Ou seja, a partir desse momento, as minhas trilhas neurais acendem várias lâmpadas no meu cérebro e automaticamente esse conhecimento ou esse conceito ou essa fala ou essa reflexão passa a fazer parte de mim. Todas as vezes que eu for conversar com alguém, naturalmente esse assunto ele vai fluir com uma certa facilidade porque o meu cérebro ele gravou essa informação na minha gaveta
permanente. Aquilo se torna um arquivo importante. Por isso, a questão das marcações. Beleza? E aqui eu estou dando um passo a passo para que você consiga compreender a minha visão de que eu marco isso aqui não é porque eu acho bonito, é porque eu entendo que é necessário, porque vai facilitar a minha vida e também, outra coisa, eu não tenho pressa na hora em que eu vou ler um livro. A pior coisa que eu acho na vida de um leitor ou na vida de alguém que quer começar agora no mundo da leitura é ter pressa para terminar um livro. Todas as vezes que você abre um livro, você vai morar dentro dele por determinado período de tempo. Eu acredito que um mês é um tempo mais que suficiente para você conseguir terminar de ler um livro, você fazer uma série de marcações no livro e aí poder ter o prazer de falar, olha, eu concluí. E é mais do que isso. Todas as vezes que você conclui a leitura de um livro, você não só está ganhando uma nova habilidade de saber como as outras pessoas pensam, porque você está ativando o teu poder de entrar na mente das pessoas e saber identificar quem elas são, o que elas acreditam. Mas também você está trabalhando as tuas vontades. Você está trabalhando os teus conflitos internos. Você está organizando a tua mente. Você está aprendendo a viver na prática os objetivos que você traçou naquele médio e longo prazo. Você está começando agora, de maneira consciente e inconsciente, a terminar aquilo que você começa. Entendeu? Você está fazendo uma musculação para o teu cérebro porque está retardando a questão de doenças como Alzheimer. Você está criando a possibilidade de aumentar a velocidade de fazer raciocínio lógico mais rápido e automaticamente tomar decisões de maneira muito mais assertiva em menos tempo. Então a leitura, ela vai te tornando alguém literalmente mais inteligente, porque você vai tendo acesso à mente de muitas pessoas. Esse que é o ponto mais interessante. Para alguém que está na pobreza, um jovem, periférico, preto ou branco, brasileiro, que não tem perspectiva de futuro, o melhor caminho é a leitura. Sem sombra de dúvida. Por quê? Até mesmo para aquele jovem. Por exemplo, eu nunca fui de família de empreendedores. A minha família não é de empreendedores. Ok? No quesito financeiro ou no quesito de abrir uma empresa e trabalhar por conta. Não, agora que a gente está começando a fazer isso, tendo um certo despertamento. Mas muito disso veio de leitura de livros, porque a leitura dos livros começou a me fazer enxergar que eu tenho capacidade de empreender, por exemplo. Que eu tenho a capacidade de abrir um negócio por conta própria e conseguir manter e fazer ele prosperar, fazer ele guinar e algo dar certo. Só que até então eu não tinha essa perspectiva. Eu achava que a pessoa já nascia com isso. Ou que de alguma forma a vida jogava a pessoa para essa situação e ela não tinha por onde fugir. Mas não, exige-se uma preparação. Você pode ser jogado pela vida a trancos e barrancos a empreender, ou você pode aprender nos livros como fazer isso utilizando metodologia. Então, quando você começa a ser exposto a boas leituras, você vai entendendo acerca das suas capacidades. E aqui é onde entra a nossa terceira indicação. Tem um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é esse livro aqui. Ó. Esse livro aqui, na época eu trabalhava como vendedor e eu comecei a ler esse livro. Eu trabalhava de chaveiro, fazia venda, prestava serviço, comecei a ler esse livro. E eu comecei a achar ele muito interessante porque ele simulava situações de negociações, situações de conflitos, situações de relacionamento, situações em conhecer pessoas novas. E aí esse livro, ele vai te dando literalmente o que você falar ou a maneira como você coloca a sua opinião em determinado contexto e você consegue sair com a outra pessoa enxergando você como alguém confiável. Uma das coisas que esse livro ensina é que todas as vezes, na hora em que você vai sentar para conversar com alguém, você precisa aprender a fechar sua boca e escutar o que o outro tem a dizer. Um bom conversador ou uma pessoa que é uma boa ouvinte não é aquela que fica calado o tempo inteiro ou não é aquela que fala o tempo inteiro acerca de coisas profundas da vida. Mas simplesmente alguém que senta na mesa junto da outra pessoa e faz o quê? Perguntas. E deixa a outra pessoa falar na maior parte do tempo e ela fica só aqui ouvindo e o corpo dela comunicando que de fato ela está interessada em ouvir aquilo. Entendeu? E aí esse livro, ele me trouxe essa expertise de que se a gente quer chegar em algum lugar, nós temos que saber lidar com pessoas. É por isso que a internet, ela deixa uma evidência de quem você é. Onde quer que você vá. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, volta e meia, eu gravo um vídeo aqui e às vezes algumas pessoas não concordam com o que eu falo. E está tudo certo.
tudo ok. Por quê? Isso é comportamento humano. Esse é o mundo real. Essa é a vida. Eu não me ofendo com opiniões polêmicas. Eu não me ofendo com as pessoas me xingando. Eu não ligo para esse tipo de coisa. Pelo contrário, todas as vezes, vocês podem ver nos comentários aqui que alguém discordar de mim, eu vou mandar um comentário agradecendo pela vida da pessoa, colocando também o meu ponto. Isso quando eu estou com vontade, às vezes a pessoa faz algum comentário muito longo e chama minha atenção, eu coloco ali meu contraponto, mas de maneira respeitosa, e aí eu agradeço pela vida dela. Ela pode me xingar, pode discordar de mim, eu agradeço da mesma forma. Por quê? Quando uma pessoa ela para comentar no teu vídeo, ela dedicou o tempo da existência dela para contribuir na sua vida, na sua jornada, no seu trajeto, no seu propósito. Então, seja um comentário positivo ou seja um comentário negativo, de alguma forma, para o algoritmo, ele não reconhece se aquele comentário é bom ou ruim. Ele quer saber de engajamento. Portanto, aquela pessoa está contribuindo para o seu crescimento. Quando alguém comenta coisas boas, eu fico muito grato, agradecido, respondo também tranquilamente. E eu automaticamente libero gratidão para a vida dessa pessoa. Quando a pessoa me ofende, automaticamente eu também agradeço, porque de alguma forma ela ajudou a propagar a mensagem que estava no meu vídeo. Porque ela dedicou atenção e para ela chegar no nível de comentar no meu vídeo, automaticamente, de alguma forma, aquela minha mensagem tocou ela. Entende? E aí eu também destilo gratidão para ela. Eu desejo que Jesus abençoe a vida dela. E eu não guardo mágoa porque eu entendo que um dos livros que eu li que fala justamente acerca disso, e aqui entra a quarta indicação, é esse aqui, ó. O Monge e o Executivo. Esse livro, ele fala muito acerca de servir. Ele é muito nessa pegada de fazer você compreender que você ser líder não está relacionado na tua capacidade de ser bom em algo, e sim na tua capacidade de influenciar as pessoas a viver o extraordinário dela. Ou seja, você ser um descobridor de talentos. Você ser alguém que não vai ter ciúme do palco, você vai estimular as pessoas que estão do teu lado a brilharem também. Porque se elas brilharem e você é o mentor delas, automaticamente a tua áurea já é formada com muito mais velocidade e você sobe para um nível maior. Tanto em admiração quanto em respeito. Entende? Então, ou seja, ele conta a história de um executivo que vai para um monastério. E lá ele tem contato com os monges. E esses monges vão explicando para ele o que de fato é servir. E o monge que serve lá, que é o mentor dele, ele foi um grande empresário de referência. E esse cara sabia disso. E ele só foi até lá porque ele sabia que esse monge tinha sido um grande empresário. E que era inspiração para ele. E aí quando ele chega lá, ele começa a conversar com esse cara e vê que esse cara está completamente mudado. E no final do livro, esse cara ele tem uma lição valiosa do que é servir, do que é se sacrificar. Ele consegue resgatar o casamento dele, a família dele e automaticamente crescer e evoluir como ser humano. E esse livro, ele traz uma chave que é imprescindível. Ele fala assim que amor não é sentimento. Amor é servir e sacrificar. Ele fala que amor é um compromisso, é uma decisão. Todas as vezes que você acorda pela manhã do lado da pessoa que você está, você decide manter a tua palavra, o teu compromisso de permanecer do lado daquela pessoa. Isso é amor. Sentimento é paixão. E aí ele fala que os grandes líderes entenderam isso. E ele cita aqui, inclusive, o exemplo de Jesus Cristo. Ele serviu e sacrificou pelas pessoas a qual ele amava e pelas pessoas que o odiavam. Ou seja, a humanidade. Ele foi um exemplo de liderança máxima, ok? Esse que é o ponto. E ainda, ele fala assim, que todas as vezes que você não perdoa, você é colocado dentro de um cárcere. E esse cárcere é o cárcere da razão. E todas as vezes que você está dentro desse cárcere e você se nega a perdoar, você continua preso dentro dele. Só que a chave, ela está praticamente a um palmo de distância da sua mão. E aí você se recusa a pegar essa chave, abrir essa cela e liberar o perdão para poder sair de dentro dela. Ou seja, a falta de perdão é um aprisionamento. E perdão é ser livre de cadeias. Olha aqui, que loucura. Quando eu li essa frase, nesse livro aqui, eu entendi. Todas as vezes que alguém me faz mal, e inclusive na Bíblia fala acerca disso. Todas as vezes que alguém me fizer mal, eu tenho que perdoar essa pessoa, porque não se trata dela, mas se trata de mim. Se eu não a perdoar, automaticamente eu vou ficar preso dentro dessas cadeias. E é fato, o meu corpo começa a entrar em uma frequência negativa. Logo, eu fico suscetível a um monte de coisas ruins que começam a se achegar, porque a minha mente ela começa a trabalhar no polo negativo. Sempre procurando problema. Sempre procurando desinformação que não vai agregar em nada na minha vida. Entende? Esse que é o ponto. Essa aqui é a chave. Então, ou seja, a leitura de um livro
ela transforma de fato a nossa vida e a nossa perspectiva de futuro. E aí você pode estar me perguntando, beleza, Miquel, você falou acerca de comportamento humano, você falou acerca de falar com as pessoas, você falou acerca de livro que trata de melhorar a nossa capacidade de lidar com o outro, e falou também acerca de Bíblia, falou acerca de oração, mas agora minha pegada é a questão de como que eu desenvolvo o hábito da leitura. E aqui entra o nosso quinto livro, O Poder do Hábito. Esse livro, basicamente, ele mapeia todas as marcas que criaram uma necessidade nas pessoas e ela mapeia também como que é formado um hábito em nós. E basicamente o autor explica aqui, você precisa aproximadamente de 21 a 60 dias para você formar um novo hábito. Ele fala aqui, tudo que está perto de você, você tenderá a pegar ou a realizar. Todas as vezes que você compreende isso, você entende que você vai ter sempre um comportamento e esse comportamento ele é previsível. E por esse comportamento ser um comportamento previsível, todas as coisas que estão de mais fácil alcance para você, você tende a se prostrar sobre aquilo ou realizar aquilo. Ou seja, se você acordar logo cedo pela manhã e tiver do seu lado o seu celular, a primeira coisa que você vai fazer o quê? É pegar no celular. Logo, se você colocar esse livro do teu lado, por o teu cérebro, ele está sempre o tempo inteiro querendo economizar energia, ele vai procurar ler o livro. Se o teu hábito é sempre estar reclamando o tempo inteiro, automaticamente, todas as vezes que você chega perto da pessoa que mora junto com você, na tua roda de amigos, no teu ambiente, logo o teu cérebro, para economizar energia, ele entra no modo automático e ele vai fazer o quê? Vai reclamar. Se você entende que é necessário começar uma nova atividade, como por exemplo a corrida, ele fala que você precisa criar um cenário para que você comece a se exercitar e depois desse período de 21 a 60 dias, o teu corpo já automatize isso. Como assim, Miquel? Por exemplo, eu quero começar a correr. O que eu vou fazer? Coloco do lado da minha cama o meu sapato, meu tênis para poder correr, a roupa de correr e eu já deixo tudo preparado para mim correr. Logo, assim que eu acordar, eu já vou olhar para aquela roupa e meu cérebro já vai entender. Eu preciso correr. Fica muito mais fácil de eu pegar, vestir aquela roupa e sair para poder correr. Entende? Porque o nosso cérebro ele vai realizar aquilo que está mais próximo dele. Depois desse período de 21 dias, é onde o teu cérebro repetidamente, você está fazendo aquele comportamento todos os dias, sem falhar, o teu cérebro ele automatizou para economizar energia. Quando ele automatiza para ganhar e economizar energia, automaticamente aquilo se torna um novo hábito. A mesma coisa funciona para vícios, a mesma coisa funciona para qualquer tipo de comportamento. A mesma coisa funciona para o teu estilo de vida. Todas as vezes que você começa a repetir por determinado período de tempo um certo comportamento, um certo padrão, aquilo se torna hábito. Seja reclamar, seja falar palavrão, seja vício, seja comer, seja beber, seja correr, seja fazer umas atividades físicas. Entendeu? Tudo. O ser humano, ele é uma máquina de repetição. E ele aprende por repetição. Então, todas as vezes que você começa a repetir um certo comportamento, e existe até uma frase que diz que uma mentira repetida muitas vezes, ela se torna em uma, entre aspas, verdade. Por quê? O ser humano, ele aprende pela repetição. Se você começa, porque nós somos condicionáveis, e nós podemos ser condicionados, todas as vezes que você começa a soltar uma informação repetidamente, o ser humano ele vai associando aquilo. E ele vai associando, até que chega um momento que o cérebro dele é surrupiado por aquela informação. E aí ele passa a viver de acordo com aquela informação. Esse que é o ponto. E esse livro, ele mapeia tudo isso. Inclusive do porquê nós utilizamos pasta de dente e o porquê as pastas de dente tem o flúor, que causa aquela sensação de ardência. Isso libera no nosso cérebro uma série de dopamina e faz com que o nosso cérebro ache que, de fato, ele está combatendo algumas bactérias que estão no nosso dente e que está ficando mais limpo, quando, na verdade, aquilo foi só apenas um efeito, porque o nosso cérebro funciona assim, ele precisa de estímulo para saber se algo está funcionando ou não. É muito curioso e esse livro é um livro poderoso. Se você quer entender acerca de hábito, eu indico fortemente a leitura desse livro, Poder do Hábito. Agora entra outro ponto. Você entendeu acerca de hábito, você entendeu acerca de oração, você entendeu acerca de leitura, de comportamento humano, de como lidar com as outras pessoas. Existe um ponto que é crucial, que é o quê? Trabalhar as nossas emoções. Uma vez que a gente aprende a trabalhar as nossas emoções, a gente aprende a não mudar a nossa personalidade. A gente aprende a controlar alguns tipos de personalidade a qual nós temos. Algumas pessoas vão dizer que eu tenho um comportamento de se expandir no ambiente, ou seja, um camarada alto astral. Chega no ambiente sorrindo, sempre alegre, conversando com todo mundo, sempre brincando, entende? Que consegue se expressar e dominar aquele ambiente.
Só que, uma vez que isso acontece, tem o bônus e também tem o ônus. Tem as questões de que, quando você é um camarada muito intenso, no lado da alegria, no lado da brincadeira, no lado de chegar e ter as emoções ali contagiando todo mundo, você sai também para o outro polo, que é o outro polo negativo. Quando você é decepcionado, você tende a ficar muito decepcionado. E você gerir as suas emoções é de extrema importância justamente por isso. Por quê? Porque aqui vai entrar a nossa sexta indicação de livro, que é Ansiedade 1 e 2 de Augusto Cury. Porque quando você entende a necessidade de que você precisa da habilidade de saber gerir suas emoções, porque quando você entra num ambiente, existe a possibilidade de, às vezes, alguma informação te afetar, você começa a compreender que, para você sair e lidar com o outro, é necessário você fazer um mapeamento de si mesmo. E você ter o famoso autocontrole. O domínio próprio. E se você não tem o autocontrole, você não tem o domínio próprio, você vira literalmente uma aberração. Uma besta desgovernada. Você pode ter os melhores talentos do mundo, mas você não consegue se controlar. É a mesma coisa de um gênio. Um gênio que não consegue se controlar, ele vira um desastre. Entende? Aquele cara que consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, tem um monte de habilidade, mas ele não consegue se controlar. Ele sempre surta. Ele não sabe lidar com as outras pessoas. E esse livro, ele ensina muito acerca disso. Como você gerir as suas emoções, ressignificar as situações que acontecem no teu ambiente. E uma das coisas que o Augusto Cury ele fala, que me marcou demais, foi a seguinte frase: você tem o poder de decidir se aquilo que o outro falou vai te afetar ou não. Quando o outro fala uma informação a seu respeito, seja ela boa ou ruim, se trata mais dele do que propriamente de você. E vai de você tomar a decisão de querer abrir a sua mente e o seu coração para aquela informação entrar dentro de você. E isso é um fato porque, digamos que eu estou andando na rua e alguém me xinga. Vai de mim parar, olhar para o camarada e xingar ele de novo, ou ficar extremamente irritado porque ele me xingou. Mas eu posso fazer o seguinte: ressignificar aquilo. Ele está me xingando porque às vezes ele pode ter tido um dia péssimo, a vida dele deve ser uma desgraça, a minha vida está maravilhosa, eu nem conheço esse cara aqui, portanto eu vou chegar no meu destino e não estou nem aí para ele. É apenas um imbecil que está querendo chamar minha atenção. Entendeu? Pode parecer forte, mas é real. E aí você pula fora. Ou às vezes você está num ambiente e alguém não te respondeu o bom dia que você acabou de dar. É naturalmente comum a gente se sentir ofendido, porque você funciona por aquela questão também da reciprocidade. Você dá bom dia para alguém, boa noite para alguém, você espera que a outra pessoa seja pelo menos minimamente educada em virar para você e falar bom dia, boa tarde, boa noite. Só que se a outra pessoa não falou, às vezes ela pode estar interiormente conectada com ela mesma, pensando de maneira automática e não percebeu que você falou com ela. Ou às vezes a pessoa é tímida. Ou às vezes simplesmente ela não vai com a sua cara e não quer responder mesmo. E acabou. E você não tem nada a ver com isso. Quando você aprende a identificar dessa forma, você vaza fora. Não me respondeu, tudo certo. Vou embora. Acabou. E aí vou esquecer aquilo ali. Digo, não, o problema é dela, não respondeu, o problema é dela, vou embora. Entende? Agora o grande problema é quando a gente não sabe lidar com as emoções e aí a gente fica remoendo. Rapaz, por que esse cara não me deu bom dia? Por que esse cara não me deu boa noite? Por que essa pessoa não me respondeu o meu cumprimento aqui? A gente tá aqui há tanto tempo, sempre trabalhando junto, assim, assado, a pessoa me tratou mal dessa forma, e você fica remoendo. A outra pessoa não tá nem aí, velho. Tá nem aí. E aí você fica remoendo isso, automaticamente o teu corpo ele vai definhando, indo pra baixo, você fica tenso. Você fica fazendo um monte de teoria na tua cabeça e o teu cérebro, como ele gosta de fantasiar, ele começa a fantasiar. E aí você vai o quê? Ficando estressado. E o teu dia passa a ser literalmente desagradável. Por conta de uma falta de preparo sua de gerir as tuas próprias emoções. E aí o que você vai fazer? Terceirizar a responsabilidade. Não foi ele que me deixou assim, não. Foi você mesmo que deixou você dessa mesma forma. Porque você não soube gerir as suas emoções. Entende que existe um poder gigante na leitura de livros e que ela muda a tua capacidade de compreender o mundo? Ela muda a tua visão? E justamente porque nós entramos nessa reflexão e a pedido dos nossos inscritos, eles pediram indicações de livro, eu estou mostrando esses livros aqui e vou fazer uma parte 2 desse vídeo porque tem muito mais livro para poder eu falar a respeito. Ok? Então eu agradeço você por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, comentar o que você achou e deixar sugestões de temas de vídeo para que a gente possa fazer aqui no nosso canal. Para mim é um prazer ter junto conosco aqui. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e tamo junto, vazas.